Glória a Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, hoje vamos meditar sobre o coração de um ou uma imparável. O coração de um imparável. Quem são os imparáveis? Aqueles que marcaram história, aqueles que marcaram um tempo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, os imparáveis são aqueles que registraram o seu nome na história. Amém, amados? E olha só o que nós vamos falar aqui, queridos. É algo que vai mudar a nossa forma de conquistar, a nossa forma antes então de agir, e a nossa forma antes ainda de pensar. Entenda, precisa ter um processo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga processo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no texto que nós meditamos hoje de manhã, Salmos capítulo 3, é onde nós vamos iniciar tão somente. Salmos capítulo 3, versículo 1. Aqui é um salmo de Davi. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Eu já vou parar aqui, para a gente ter uma ideia real do que está acontecendo aqui. Quer dizer, esse aqui é um salmo de Davi, amém? Só que Davi não está falando só de gente de longe. Aqui quando Davi recita esse salmo, e ele escreve esse salmo, eu quero que você lembre, e se você não sabe, que você aprenda. E em algumas Bíblias, inclusive, isso está apontado ali depois do título. Esse salmo aqui Davi escreveu, amados, enquanto ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Terrível ter que falar isso, amados. Sinceramente não me dá nem vontade de pregar de falar um negócio desse enquanto estou pregando, para não dar ideia para o diabo. Só que essa ideia a gente tem que entender que ele já tem há muito tempo. Vou fazer com que irmão se volte contra irmão, irmão se volte contra irmã, irmã se volte contra irmão, filhos se voltem contra os pais, pais se voltem contra os filhos. Uma vez eu estou lá na rádio, quando nós tínhamos o programa Deus de Milagres, quase 5 anos na rádio, pregando o evangelho, amados. De repente um dia me liga uma mãe, nós estamos terminando o programa, estamos para sair. De repente o técnico responsável lá da rádio, pastor Samuel, Deus, o que foi, Amadão? Tem um telefone para você. Eu digo, mas acabou o nosso tempo. Não, pastor, pode atender, porque a senhora está chorando aqui. Eu disse, bom, então obrigado, porque não era mais nosso horário. Peguei o telefone e comecei a falar ali baixinho. O pessoal estava entrando já do outro programa, já se preparando. Eu falei baixinho, paz, minha irmã, tudo bem? Aqui é o pastor, pode falar. Não, pastor, eu queria que o senhor me perdoasse. Perdoar do quê, irmã? Não, eu queria que o senhor orasse para Deus me perdoar. Sim, mas perdoar do quê? O que houve? O que a senhora fez? Não, eu não fiz, mas eu ia. Gente, eu estou vendo que tem criança aqui, então ela disse, eu vou terminar com tudo em relação ao meu filho. Deu para entender, não deu, gente? Eu ia fazer isso hoje, eu estava esperando ele chegar, porque eu não aguento mais ele fazendo isso, aquilo, aquele outro. Muitas vezes eu vou lá, compro, né, de novo o tal do micro-ondas para a cozinha. Quando eu chego lá, quando eu vi, foi parar na boca de fumo. Ele disse, esses dias eu não sei como, mas ele deu um jeito de levar daqui o fogão e a televisão e é o aparelho de DVD na época, né? Hoje ninguém mais tem, ninguém mais usa. Eu não posso comprar as coisas para dentro de casa, ou seja, eu não estou nem podendo ter uma casa, pastor. E ela disse que ia acabar. Ela estava preparada depois de meses, anos de sofrimento. Ela disse, mas com essa palavra que o senhor pregou hoje, Deus mostrou como eu estava errado e estava me encaminhando para o inferno. Foi lindo o mover de Deus de restauração do coração daquela mulher, amados. Mas que triste o que ela estava sentindo antes. Que dor, que terrível, que terrível, que terrível. Então essa ideia, por isso que eu estou falando hoje, essa ideia o diabo já tem.
de voltar a família contra a família, entes, parentes, próximos. E aqui no caso, quando Davi escreve isso, ele não estava falando só de gente desconhecida, ele estava falando inclusive do seu próprio filho Absalão, que o perseguia. Você está me ouvindo? Diga amém. Então, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem, olha só, eles já estavam até conseguindo declarar diante de tudo que eles estavam vendo, de todo o mover, de toda a movimentação contra Davi. Eles já estavam dizendo, não há em Deus salvação para ele, ou seja, cara, esse aí já era, Davi já era, cara, nem Deus pode salvar ele. Então olha só, Davi sabia que estava todo mundo atrás dele, até o próprio filho. Só que mesmo ele vivendo essa situação, não era um espírito contrário, era toda uma geração quase contrária. Você está me ouvindo? Diga amém. Mas olha como é que o coração de um imparável se comporta. Ninguém aqui está dizendo que é fácil, mas quando o Espírito Santo nos toma, quando nós permitimos que Ele nos tome, é como o profeta Gilberto falou aqui de cima dessa plataforma, amados. Nós não podemos escolher se vão nos ferir, mas nós podemos escolher o que nós vamos fazer depois de sermos feridos. Você pode escolher de se, vamos dizer assim, de se retrair, no sentido não de ficar lá, sabe? Mas não, eu não vou errar, eu não vou ir para cima, eu não vou tentar fazer justiça, eu vou liberar perdão. Você está me ouvindo? Diga amém. Nós podemos escolher se nós vamos parar. Eu falei muito sobre isso essa semana nas lives. Nós não podemos ser guiados. Eu tenho falado isso várias vezes aqui na igreja também, acho que falei na terça. Nós não andamos porque estão nos aplaudindo, e também não paramos de andar porque estão nos criticando, amados. E aqui nós não estamos falando apenas de críticas. Nós estamos falando de pessoas que queriam arrancar a cabeça de Davi. Você está me ouvindo? Diga amém. Eu vou repetir. Nós não estamos falando aqui de problemas de relacionamentos, perdão. Nós estamos falando de uma perseguição para a morte. O que você vai escolher, meu irmão? Estão falando de mim no trabalho. Deixa falar, meu irmão. Estão falando de mim na minha família. Deixa falar. Afinal, você tem um advogado, que é Jesus. Segundo, o juiz de toda a terra é quem vai julgar a tua causa. Por isso que Davi não tinha medo. Por isso que Davi não tinha medo. Olha como é que ele se comportava. Olha o coração de Davi, amados. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Dá 2 ou 3 aleluia para doer no coração de qualquer pregador. Eu vou de novo, irmão. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. Meu Deus. Aleluia, irmãos. Pensa que um escudo de ferro, um escudo de metal, uma podreira pode te defender. Imagina agora Deus como teu escudo. Tem que virar cambalhota para dar esse glória a Deus, hein, irmão. Sabe aqueles videozinhos que a gente vê do povo lá virando cambalhota para ir ofertar? Está na hora de acontecer aqui, amado. Estou só esperando, hein? Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Você não será humilhado. Você não será humilhado. Não tem para o diabo. Não tem para o diabo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: não importa quantos sejam os teus inimigos, tu não serás humilhado, não serás envergonhado, porque maior é o que está em ti
do que aquele que está no mundo. Amém, igreja? Aleluia! Essa precisa ser a nossa confiança, esse precisa ser o nosso coração. Só que foi o que eu falei, existe um processo. Existe algo que eu preciso fazer, não só declarar isso. Olha o que ele fala no versículo 4: com a minha voz eu clamo ao Senhor. Por isso que eu fico: venha na conferência, venha no culto de manhã, venha no culto de noite. Porque você precisa clamar, meu irmão. Você precisa estar presente, para que o mover de Deus também esteja presente na sua vida. Você precisa se fazer disponível, para que verdadeiramente a glória de Deus se manifeste na sua vida. O que o diabo quer é isolar as pessoas. Eu conto uma história, já contei muitas vezes. Quem já ouviu a história do Gnuzinho aí, do Gnu? Levanta a mão aí. Meu Deus, tem vários memes que eu vou poder ressuscitar com essa igreja nova aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Já ouviu umas 147 mil vezes, ou um pouco mais, né? Passou de 1 milhão. Gente, isso casou com a minha prima, né? Eu tenho que aturar esses caras. Te amo, velho, te amo muito, cara. Gente, o Gnuzinho, o Gnu, ele é um boizinho lá da África, sabe? Parece um boizinho, não é, né? É um Gnu. Mas ele parece um boizinho, só que ele tem a parte de trás, assim, é menorzinho, bichinho é feinho pra caramba, sabe? Só que eles estão na África, eles estão aos milhões. Então imagina, milhões de gnus se alimentando da pouca comida que tem na savana africana. Falando em capim, falando em pasto. Então eles vão fazendo o quê? A África é muito interessante. As chuvas, elas vão andando, eles chamam de monções. E aquilo vai caminhando ali pelo continente, sabe? O continente africano. Então os animais, eles vão migrando atrás da chuva. Por quê? Eles não tinham que pegar a chuva para se molhar, não. É porque a chuva vem, rega a terra dá o seu fruto, eles vão lá e comem. Então eles vão indo atrás. Meu irmão, nós temos que nos comportar feito gnu, gente. A gente tem que ir, sério, a gente tem que ir indo atrás da nuvem, gente. A nuvem de Deus está passando, a gente tem que ir olhando, prestar atenção, porque às vezes tem um morro gigantesco. Eu não vou subir esse morro. As dificuldades. Eu vou tomar um atalho aqui para a direita, você toma para a direita, a nuvem vai para a esquerda. É aí que muita gente se perde. Ah não, mas aqui tem um deserto, eu vou dar uma desviada para a esquerda. Nunca desvie para a esquerda, viu, meu irmão? Nunca desvie para a esquerda não, tá? Vai por baixo, por cima. Se é para atalhar, atalha por baixo, mas não para a esquerda. E aí, meu irmão, você dizer para a esquerda, a nuvem certamente vai para a direita. Sei porque vocês estão rindo, eu não estou entendendo. Estou dando um exemplo aqui, irmãos. Só um exemplo. A nuvem vai para a direita, você perde o mover. E nesse caso, perde mesmo. Quem está comigo, diga amém. Meu Deus, que forte, querido. Olha para a pessoa que está ao lado e diga assim: é forte. Não, mas tem que fazer toda essa camanga, né? É forte, amado. Senhor, me ajuda a não fazer mais essas coisas, Senhor. Então o que acontece? Os gnuzinhos, eles vão indo. Só que não são só os gnus que aprenderam essa movimentação. Os predadores dos gnus também. Os felinos, os crocodilos. E o que acontece? Chega um momento em que eles têm que fazer a travessia. É muito. Se você botar lá no YouTube, você vai ver a travessia do rio Mara. Interessante, nada contra nenhuma irmã Mara, mas o nome Mara quer dizer amargo ou amarga. Então é uma travessia muito amarga, porque se perdem muitos ali. Muitos se perdem. Ou seja, eles precisam passar por um processo, por um momento amargo da vida deles. E ali, os predadores ficam na volta. Meu irmão, pode ter certeza que em cada momento amargo da sua vida, existem predadores que ficam só olhando para ver o seu comportamento, para ver se você vai se prostrar para aquilo, para ver se você vai tentar usar algum desvio, algum atalho.
Porque quando nós nos desviamos, quando tentamos pegar atalhos, é ali que nós então nos enfraquecemos. Por quê? Então o que acontece? Vai lá aquela manada de milhões, milhares e milhares e milhares de gnus para atravessar. Gente, vocês acham que os predadores vão se colocar na frente da manada? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque eles vão ser pisoteados. Então o que eles fazem? Eles ficam afastados. Eles ficam às margens. Olha para o seu e diga assim, ó: quer receber do mover de Deus? Fique no centro do mover de Deus. Não use as marginais. Ou seja, não esteja às margens do mover. Tem muita gente que às vezes fica se movimentando às margens. Sabe as pessoas que se perdem no meio do processo, gente? São as pessoas que estão se movendo às margens do mover. Não estão inseridos no mover. Quem está à margem é presa fácil. Então o que acontece? Os crocodilos, eles ficam ali à espreita, mas eles ficam mais afastados. E a gnusada, vai passando. Vão pulando, e vai indo, vai nadando, vai pulando, vão se pisoteando. Mas eles passam. Agora aqueles gnus que se afastam do grande exército, do grande pelotão, é ali que ficam os crocodilos. Geralmente o animal ferido, ele se desloca um pouco para o lado. Geralmente o mais fraco se desloca um pouco mais. Se o diabo tem conseguido enfraquecer o teu coração, não é a hora de você se afastar. É a hora de você se aproximar cada vez mais. Se você se sente ferido, não é a hora de você se afastar, é a hora de você se aproximar mais, para que você seja curado, para que você seja cuidado. Entenda que essa é a estratégia do diabo. Você está me ouvindo? Diga amém. Está me ouvindo? Diga amém. Então, queridos, quando a gnusada vai passando, os crocodilos, os felinos, eles ficam lá às margens, sabe, a espreita. Aquele que se afasta, ele vai. Às vezes nem dá para ver o gnuzinho, sabe, só vai e some, desaparece, vira comida de crocodilo. Você está me ouvindo? Diga amém. Diga: o coração de um imparável o leva a não parar. Não são as adversidades que vão pará-lo, somente uma ordem do Altíssimo para um imparável. Você está me ouvindo? Diga amém. Então no versículo 4, qual era o comportamento, não só o pensamento? Lembra que eu falei para vocês que é no coração, são pensamentos, mas depois tem as ações. Qual era a ação? Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Diga: no reino físico, tudo tem ida e volta, ação e reação. No reino espiritual, é a mesma coisa. Você clamou a Deus, Deus lhe responde. É simples assim, meu irmão. Se você permanecer, se você perseverar, ou seja, você está clamando, você está buscando, Deus vai lhe responder, meu irmão. Mas está demorando, pastor. Bom, talvez Deus esteja trabalhando algo que precise para você do teste do tempo. Você está me ouvindo? Diga amém. Olha como é que ele se comportava à noite. Lembrando que Davi não tinha um colchão maravilhoso como eu, pelo menos eu desejo muito que você tenha. Não estou dizendo um colchão caríssimo, um colchão gostoso de deitar. Imagina que você tem um travesseiro para deitar. Lembre-se que Davi muitas vezes estava em cavernas, usando pedras como travesseiros. Na melhor das hipóteses, talvez um pedaço de tronco que ele conseguiu. Talvez ali um tronco com algumas folhinhas para ficar um pouquinho mais macio. E olha o que ele fala: deito-me e pego no sono. Meu irmão, para de revirar em cima do travesseiro. Diga: Deus, eu não aceito ficar, vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. Diga: Deus, eu não aceito insônia. Diga: porque a tua palavra não aceita insônia. Diga: para o justo está reservado. Diga: para o justo está reservado deitar e logo pegar no sono. Só que aqui não está falando só de inquietação.
muitas das emboscadas, elas aconteciam enquanto as pessoas estavam dormindo. Então olha o que ele fala, ó, deito-me e pego no sono, acorda, ou seja, não vou ser morto. Você está me ouvindo? Diga amém. Deito-me e pego no sono, acorda. Não tinha como falar isso aqui tudo na live hoje de manhã. Não tem como. Por isso que a gente está indo mais fundo aqui. Amém, igreja? Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Quando fala de sustento, não está falando só de continuar vivo por causa de inimigos, está falando inclusive de momentos que ele passou fome, gente. Porque Davi teve que se esconder em cavernas para não ser achado e para não ser pego. Você está me ouvindo? Diga amém. Olha, o que ele diz? Não tenho medo de milhares do povo. Gente, o que é isso? E às vezes a gente fica com medo por causa de uma ou outra situação, uma ou outra pessoa que falou mal da gente, que não sei o que. Gente, em nome de Jesus, eu não estou dando indiretinho, eu estou falando diretamente para todo o povo de Deus. Essa pregação primeiro vem para mim e eu compartilho com vocês, amém, igreja? Então, se estão falando mal de você, deixa falar, abençoa, perdoa. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e contra todas as forças espirituais da maldade que estão nas regiões celestes. Então nosso papel é perdoar. Ninguém está falando para você levar a pessoa para dentro de casa, fazer um jantar, você é a pessoa mais especial da minha vida. Não. Mas você liberar, perdão significa liberar, libera a pessoa. Está falando mal de você, perdoa. Está falando coisas que você não é, perdoa, já era, amém, 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 amém. Porque senão a gente fica dando ouvido para essas coisas, sabe o que acontece? A gente não dá ouvido para Deus. Você está me ouvindo? Diga amém. Não tenho medo, olha aqui as atitudes dele, olha a postura, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados, de todos os lados. E aí ele pede, ele clama, levanta-te, Senhor. Eu vou chamar a equipe de louvor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Agora tem uma parte aqui que é complicada. Olha o que está reservado para aqueles que às vezes se deixam usar pelo diabo contra nós. Eu vou repetir. Olha para mim aqui. Pode baixar a luz lá, gente, por favor. Olha para mim aqui. Presta atenção no que eu estou falando. Nós jamais vamos desejar o mal de quem está desejando mal contra nós, amém? A Bíblia ensina a pagar o mal que estão nos fazendo com o bem, amém, igreja? Então se você fizer isso, você está alinhado com a palavra. Só que tem um problema aqui, ó. Isso aqui não pode ser mudado, viu, gente? Então, nós não vamos pedir, Deus vai lá e rebenta ele, Deus vai lá, mata ela. Você não pode pedir isso. Na verdade você precisa pedir por misericórdia, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então você ora por misericórdia. Deus tem misericórdia do fulano, está fazendo, não tanta misericórdia, mas tem. Não, estou brincando, gente. Tem misericórdia, Senhor. Essa pessoa abençoa porque ele para. Abençoa porque ela para. Agora, ei, está me ouvindo? Se você, estou falando de coisas espirituais, meu irmão. Não estou com técnicazinha coach aqui não, com todo respeito. Estou falando de coisas espirituais. Se você ficar valorizando o que estão fazendo ou falando contra você, você não consegue entender que é isso que o diabo vai continuar fazendo? Não tinha aquela história quando a gente era mais novo, que hoje em dia chamam de bullying. Mas os caras tiravam onda, que o cara estava magro demais, estava gordo demais, estava não sei o que, estava isso, estava aquilo. Se tu não desse bola, daqui a pouco os caras paravam. Agora quanto mais você valorizava, mais faziam. É ou não é verdade, gente? Você acha que não vai ser assim espiritualmente? Então o inimigo está vendo que naquela área, naquela situação, ele está ferindo seu coração. Ele está conseguindo afastar você da presença. Ele está conseguindo afastar você do mover. Está conseguindo colocar você nas margens, para você virar uma presa fácil. É exatamente isso que ele vai continuar fazendo. Você está me ouvindo? Diga amém. Diga, Senhor, me livra de andar desta forma. Aí então Davi pede, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios
quebras os dentes. Meu irmão, do Senhor vem a vingança. A Bíblia diz: ao Senhor pertence a vingança. A gente clama para que Deus tenha misericórdia, só que se a pessoa ela não se abrir, Deus é o grande vingador, amados. Ele vinga o seu povo, sim. Isso é bíblico. Não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, porque quando pesa a mão, gente, é dura a coisa. Não deseje o mal de ninguém, senão é isso que você vai alcançar para a sua vida. Deseje misericórdia, porque daí você vai alcançar a misericórdia. Você está me ouvindo? Aprenda a palavra de Deus. Não vem distorcer o que eu falei. Amém, amados? Por quê? Porque ele sabia que do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo, quem é que é povo de Deus? Não, sério, quem é que é povo de Deus? Fica de pé então, meu irmão. Quem é povo de Deus, fica de pé na sua casa, fica de pé. Do Senhor é a salvação, e sobre o povo de Deus a tua bênção. Sobre a tua vida está a bênção de Deus, meu irmão, minha irmã. E que você saia daqui desta manhã se sentindo abençoado pelo Senhor. Levante as suas mãos, vamos orar, vamos adorar, vamos cantar e vamos receber de Deus.